O episódio começa com Rick compartilhando com Lori algumas lembranças de sua juventude, envolvendo momentos que viveu com Shane na época da escola. Ao mesmo tempo, Shane e Otis tentam escapar dos zumbis que invadiram o colégio onde estavam. Herschel comunica a Rick e Lori que precisará realizar uma cirurgia em Cal, mesmo sem os instrumentos adequados. Em outro local, Andrea e Daryl saem à procura de Sofia, em uma tentativa de confortar Carol, que chorava pela filha desaparecida. Daryl comenta com Andrea sobre sua infância e revela sua esperança de encontrar Sofia com vida. Eles chegam até um acampamento abandonado, onde encontram um zumbi enforcado em uma árvore. Daryl sugere deixá-lo como está, mas Andrea se recusa. Ele a questiona sobre seu desejo de continuar viva, e ela responde com incerteza. Antes de partirem, Daryl mata o zumbi. De volta ao trailer, Dali tenta se reaproximar de Andrea, devolvendo a arma dela. Enquanto isso, Glenn e T-Dog vão até a fazenda dos Greene. Ao chegarem, Glenn faz uma oração pelo grupo, enquanto T-Dog recebe cuidados médicos por causa da infecção. Cal, por um instante, relembra o momento em que foi baleado, até começar a convulsionar. Lori, abalada, cogita a possibilidade de interromper o sofrimento do filho, mas Rick insiste em seguir lutando por sua vida. Na escola, Shane e Otis se dividem após enfrentarem uma horda de zumbis. Shane se machuca ao saltar de uma janela no segundo andar e Otis também se fere ao pular de uma arquibancada dobrável. Eles se encontram novamente, mas percebem que quase não têm chance de escapar. Com munição escassa, tentam retornar mancando para o veículo. Rick e Lori acabam decidindo seguir com a operação, mesmo sem os equipamentos ideais. Pouco antes da cirurgia, Shane retorna com os suprimentos médicos, mas sem Otis. Ele diz que Otis se sacrificou para salvar Cal. No entanto, é revelado depois que Shane traiu Otis, atirando em sua perna e o deixando para ser devorado pelos zumbis. O episódio termina com Shane raspando a própria cabeça, eliminando qualquer vestígio de sua traição. O episódio começa com todos os outros sobreviventes chegando à fazenda de Herschel na van de Dali. Todos se estabelecem no local e procuram notícias de Cal. Dali abraça Rick e Carol abraça Lori ao descobrir que Cal está bem. Cal é capaz de acordar, mas se torna inconsciente logo após. Porém, ele pergunta se Sofia está bem. Rick mente e diz que sim, para não provocar uma piora no quadro clínico do garoto. No funeral de Otis, Patrícia e Herschel pedem para Shane falar algumas palavras. O policial lembra dos momentos finais da vida do capataz da fazenda, da última bala em sua arma, que ele usou justamente para transformar Otis em uma isca e conseguir escapar. Shane conta os momentos finais de Otis, mas esconde o que aconteceu de fato na hora de sua morte. Ele diz que a morte de Otis foi em prol de Cal. Depois do funeral, Rick e os outros decidem como agir em relação a Sofia. Daryl decide continuar as buscas sozinho e que irá voltar antes do anoitecer, já que Rick e Shane estão debilitados. Os suprimentos médicos da fazenda estão acabando, e como os sobreviventes têm muito pouco disso, Meg irá até a cidade para buscá-los. Rick sugere que ela vá com Glenn, já que ele é um expert em conhecer terrenos urbanos, e ela aceita. Glenn fica feliz com isso, já que está atraído por Meg. Rick conversa com Herschel. O fazendeiro diz a Rick que ele não quer que ninguém ande armado em sua fazenda e que a situação deles no local é provisória. Não gostando da decisão, Andrea decide aprender com Shane a manejar uma arma. Enquanto isso, Daryl procura por Sofia em uma casa abandonada, sempre com sua besta pronta para atacar. Ele vasculha a casa, mas não encontra sinal de vida, nem de zumbis. Ele grita por Sofia e encontra uma rosa Cherokee nos arredores. Glenn observa Meg com um binóculo, mas Lori surge na sua frente, constrangendo ele. Lori diz que há um item a mais para Glenn e Meg furtarem na farmácia, mas quer que ele seja discreto quanto a isso. Dali e T-Dog são encarregados de retirar água de um poço artesiano nas imediações. Eles começam a extrair água do lugar. Enquanto faz isso, T-Dog diz a Dali que ele não queria dizer aquelas palavras quando estava na estrada. Dali entende o amigo e, para cobertá-lo, diz que ele não disse nada naquele dia. T-Dog está prestes a beber a água que retirou do poço, mas Dali o impede ao descobrir que a água está contaminada com um zumbi que está no fundo do poço artesiano. Os outros sobreviventes se reúnem na esperança de retirar o zumbi de lá.
Eles lançam um pedaço de presunto seguro em uma corda, na esperança de que o zumbi agarre o pedaço de carne e possa ser içado para fora do poço. Infelizmente, o plano não dá certo, já que o presunto não se move. Então eles decidem usar uma isca humana, Glenn. O coreano aceita a decisão. Ele ata uma corda ao redor do corpo e os sobreviventes o descem até o poço. Glenn tenta atrair o zumbi, mas de repente ocorre uma complicação. A estrutura de ferro onde estava segura a corda se desprende, fazendo com que Glenn desça mais e quase seja alcançado pelo zumbi. Glenn se desespera e grita, enquanto Shane e os outros tentam retirá-lo do poço. Finalmente, após muito esforço, Glenn consegue sair do poço e se verifica que ele não está ferido. Dali diz que eles têm que tentar de novo, e Glenn sarcasticamente diz para ele ir ao poço. Após isso, o zumbi se agarra à corda e começa a ser puxado para fora do poço. Infelizmente, quando está prestes a sair do local, ele se parte ao meio e sua metade inferior cai no poço, poluindo de vez. Os sobreviventes decidem abandonar o poço artesiano. Como a metade superior continua a se mover, T-Dog desfere vários golpes na cabeça do zumbi, matando-o. Na cidade, Glenn e Meg entram na farmácia e começam a pegar os itens descritos na lista que Herschel havia dado. Glenn pega o item que Lori havia pedido, e quando Meg surge ele tenta esconder o item, dizendo que havia pego um pacote de camisinhas. Embaraçado, Glenn fica surpreso ao descobrir que Meg gostaria de fazer sexo com ele, e é o que acontece. Na fazenda, Rick conversa com Herschel e diz que ele precisa reconsiderar a permanência de todos ali, por causa de Cal. Herschel conversa com Rick e diz que ele é um bom pai, mas se mostra incerto quanto à permanência do grupo lá. Enquanto isso, Shane decide ensinar André a atirar. Ele explica as noções básicas para que se possa alvejar alguém, mas diz que é difícil tirar uma vida, mesmo que não tenha valor, e que é preciso agir para defender seu parceiro, referindo-se ao acontecimento do início de Days Gone By. Glenn e Meg retornam à fazenda com os itens. Glenn entrega discretamente o item a Lori, mas fica frustrado quando Meg diz que o que aconteceu na farmácia não se repetirá. Daryl volta ao carro de Dali sem esperanças. Lá, ele nota Carol, abatida. Daryl mostra a Rosa Cherokee e fala uma história sobre o fato, acreditando que aquilo seja um sinal de que eles irão encontrar Sofia. Carol fica emocionada. Na fazenda, à noite, Cal acorda e conversa com o pai. Ele se diz igual a Rick, já que agora também levou um tiro. Rick dá seu chapéu a Cal, o que o alegra. O garoto vai dormir após isso. Rick sai do local e tira sua roupa de xerife, guardando-a, uma decisão simbólica para ele. Lori se aproxima e diz que vai ficar acordada. Ela vai para fora da casa, armada com uma faca. Ao chegar em um ponto afastado da fazenda, ela pega o item que Glenn havia lhe dado, um teste de gravidez. Lori faz o teste e começa a chorar ao descobrir que está grávida.